Olá pessoal, muito bom dia, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7 e também pelo canal Aldeia Global para todo o planeta. Estou aqui ao lado do professor Juremir Machado da Silva. A nossa convidada é austríaca, está radicada no Brasil, é pesquisadora. Vai falar em alemão. Ela se dedica a cruzar filosofia e literatura e vê na tragédia de Antígona um enigma ainda atual. Quem é a nossa convidada, Juremir Machado? Nossa! Por isso que eu cheguei um pouco atrasado, Juremir. Por isso que eu me atrasei um pouco para a gravação. Valeu o atraso. Catherine Rosenfield, o que achaste dessa abertura? Gostei, porque isso é uma das minhas especialidades, a Antígona. Mudou a minha vida aqui em Porto Alegre. Até porque tu aponta, tem uma visão um pouco diferente, né, da heroína, daquela coisa muito toda, do diferente, vilão, né? Muito um pouco não, diferente. bem diferente, É. né? A Catherine Rosenfield uma vez me surpreendeu, ela que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aqui em Porto Alegre desde 1984, vamos falar de tudo isso. Mas uma vez eu fiz uma entrevista com ela, um programa que a gente tinha na UniTV, na TV universitária aqui de Porto Alegre, e a gente estava falando sobre os clássicos, Racine. E ela disse assim, a gente precisa, tu não vai te lembrar disso, mas tu disse assim, a gente precisa saber se trata de um patrimônio cultural ou de um fardo que a gente carrega. Mas é verdade, né? Eu achei genial, cara. É porque é uma atitude horrível, né? Essa sensação que nós temos um grande patrimônio, né? Isso cria assim um certo chauvinismo cultural que se fecha a tudo que vem de novo, né? É claro, é muito difícil sempre de novo se abrir ao novo, né? Que muda todos os dias. Mas essa coisa da conservação do patrimônio, de um lado, é muito importante, né, para manter um certo prumo, né, do outro lado, pode ser uma coisa super prejudicial, né, para pensar o que nós representamos, né, atualmente no mundo. Ô, Catherine, o que uma mulher nascida na Áustria, que estudou em Paris e Sorbonne, né? Paris, viu? École d'Altitude et Sorbonne. E veio morar em Porto Alegre, né? Não foi nem no Rio de Janeiro, São Paulo, não, foi Porto Alegre. Como é que acontece isso na tua vida? Sim, todos os meus amigos europeus achavam, claro, eu vou para o Rio e para São Paulo e tal, né? Bom, aconteceu que eu encontrei na Biblioteca Nacional um pesquisador, um estudante, né, que fazia o seu doutorado lá, e com ele casei e cheguei aqui. Então, foi um pouco pelo convencimento dele de me dizer que o Brasil vai recomeçar, né? Tinha diretas já, tinha eleições, eleição do Tancredo, morte do Tancredo. 84 então, isso, 84. Né? Quando tu vens. E 85, né, quando eu dei de mamar minha filha recém-nascida, eu olhei na televisão o anúncio da morte do Tancredo. Então, foi realmente uma época muito vivaz, né? Muito esperançosa, né? O Brasil, naquela época, tinha aquele gás, aquele bom humor, aquele otimismo voltado para o futuro, que era maravilhoso de viver, de poder compartilhar aquilo lá. Eu conheço a Catherine há mais de 30 anos. Uma das primeiras vezes foi uma entrevista na tua casa, não sei se tu ainda moras lá na Bordeaux. Mas antes das entrevistas a gente se encontrou e fez discussões sobre a tua tese. Sim. Né? Eu me lembro bem dessa ida lá pelo seguinte, olha só a situação. Eu tinha que fazer uma entrevista, na época eu não falava francês. Eu estava em Paris? Não, eu era repórter da Zero Hora, eu tinha que fazer uma entrevista com uma intelectual francesa chamada Blandine Barré-Crigo. Isso aí. E nós fomos até a casa da Catherine para ter a tradução. E no caminho, só quem sabia onde era a francesa. Nossa! Eu não sabia, o motorista não sabia, nós nos perdemos. E ela tentava nos explicar e nós não entendíamos. Não era a época do GPS, nada. Foi uma dificuldade para chegar lá. Muito engraçado. Não, a Blandine, me lembro, ela entrou na biblioteca da Faculdade de Direito da URGS e ficou assim
encantada, porque ela encontrava livros preciosos lá, que nem na França se encontram mais. Ela não conseguia entender como é que eles emprestam essas preciosidades para os alunos levarem para casa. Ela tentava convencer os bibliotecários de, por favor, fechar as portas e lacrar tudo isso. Catherine, mas em outras palavras, traduzido assim num português de todos os dias, o que te trouxe para Porto Alegre foi o amor. Foi o amor, isso aí. O amor e a aventura. E a aventura. E tu gostaste de Porto Alegre? Olha, no primeiro momento, claro, é um pouco um choque, né? Porque para quem está acostumado a belas cidades europeias, históricas, lindas, como, né, aquele patrimônio cultural que depois é um fardo, Porto Alegre é um pouco um mundo selvagem, né? Um faroeste, né? Arquitetônico. Então, no início, eu fiquei meio assustada, mas me encantei logo com a topografia de Porto Alegre, com as árvores, o verde, a luz. Bom, e a recepção, né? Foi muito simpática a recepção dos porto-alegrenses aqui. Depois, já entrei na vida profissional de chofre, né? Logo em seguida, fizeste concurso e te tornaste professora do Instituto de Letras da URGS. Primeiro com aquela bolsa de recém-doutor. Sim. Eu mal falava português, tinha que dar seminário de 4 horas. Foi um pouco uma via crucis para os meus alunos. Chegaste a frequentar aulas de português ou tu foi aprendendo assim no dia a dia? Sabe, fui aprendendo porque encontrei na biblioteca do Denis, lá em Paris, um livro que ninguém mencionava, todo mundo falava de Cortázar, de Borges e tudo mais. E, claro, a gente lia, era isso que a gente lia de literatura latino-americana. E ele tinha um livro com estilogravuras, que era O Grande Sertão Veredas. Eu aprendi português lendo O Grande Sertão Veredas. Foi assim que tu descobriste o Grande Sertão? Foi assim. Olha, então, foi assim, sem saber quem ele era, o que ele representava. Eu não falava português, mas eu falava, assim, italiano, espanhol, francês. Então, não é muito difícil começar a aprender a ler. E fiquei encantada com o ritmo do Grande Sertão. E assim eu entrei assim de uma maneira muito espontânea e não acadêmica. Não fácil para quem está aprendendo português começar com nonada. Mas quem tem imaginação e fala várias línguas, tá certo. A gente costura, né? O serzidor. Tu te tornaste uma especialista em Guimarães Rosa. A revelia da minha intenção, né? Porque eu só queria me adaptar no Brasil. E isso foi maravilhoso ter o Guimarães Rosa, essa obra maravilhosa, né? Que eu achava que tinha dezenas de Guimarães Rosas, né? Mas além desse. E depois eu olhava a telenovela Roque Santeiro, que era o outro lado, né? De mostrar a diversidade do Brasil. Então foi essa minha aculturação e por isso que eu escrevi esse livro para entrar mais fundo, né? Na cultura brasileira. Então, eu usei os meus conhecimentos de antropologia histórica, né? Eu trabalhei com Jacques Le Goff sobre a história medieval, e aí tinha muitas pistas, né? Muitos métodos para entrar nas 1000 camadas de mitos e crenças e folclore, línguas, né? Esse 1000 folhas que o Guimarães Rosa prezava. No final de semana passado, eu fui na... desculpa, já te... Não, queria ficar só um pouquinho no Guimarães Rosa, entender, Catherine, se tu acha que o Guimarães Rosa ele é essencialmente um escritor brasileiro ou tu acha que ele tem com o seu texto uma dimensão, pode ser considerado entre os grandes autores de forma global, mundialmente? Não, ele é certamente um autor que mereceria ser mencionado no mundo inteiro, ao lado de Joyce, de Musil, de Proust, Virginia Woolf, etc. Isso sem nenhuma dúvida. Tem um bloqueio que o mundo não quer falar português. Quer dizer, o mundo cultural de línguas como inglês, alemão, etc., não quer falar o português e não quer conhecer o Brasil além dos clichês do futebol, da violência e do samba. Então, as pessoas não se dão conta, mesmo pessoas com bagagem cultural, não se dão conta da diversidade do Brasil, da magnitude das culturas, né, dos países que estão aglomerados no Brasil e da riqueza cultural que tem no Brasil. Então, ninguém sabe o que é o sertão, ninguém sabe o que é
aquele Brasil profundo atrás da Mata Atlântica, né? A ética dos jagunços. Todo mundo fica naquela mentalidade litorânea, né, que o Euclides da Cunha já lamentou, e essa é a nossa via crucis. Então, essa reinvenção do Brasil a partir da periferia extrema, né, que é o sertão, daqueles dialetos, daquelas maravilhosas linguagens imagéticas, né, que os interioranos, os jagunços e as pessoas que vivem no campo preservaram e cultivam, né? Essa reinvenção, ela passa completamente batida, ela é muito difícil de traduzir, né? A nova tradução para o alemão faz 20 anos que ela está sendo cozinhada, ela ainda não saiu. Agora, no fim de semana passado, assisti no Teatro São Pedro 3 apresentações do ator Gilson de Barros, interpretando o Grande Sertão. Na primeira, ele é o Reobaldo contando a história, um espetáculo com a direção do Amir Haddad muito legal. Assim. Ele diz que ele se inspirou muito no meu livro, né, Desenveredando Rosa e Os 3 Caminhos do Demo, para fazer essa trilogia. Ele faz uma coisa muito legal, né, com o texto, né, porque a gente sente muito a magnitude do texto. Ele é incrível, é um ótimo ator, porque ele fica ali sentado e ele interpreta tudo. Ele é um pouco Reobaldo, ele é um pouco Zé Bebelo, ele é um pouco Joca Ramiro, todo mundo. Ele faz uma abordagem muito legal e muito respeitosa com o texto. Mas tem outra coisa, né? O filme da Bia Lessa também é uma obra magnífica. Deixa eu te perguntar uma coisa. O meu amigo Dominique Fernandes, membro da Academia Francesa, grande escritor francês, uma vez a gente organizou uma vinda dele a Porto Alegre, até começou com uma história bizarra, porque ele tinha escrito num livro dele, O Ouro dos Trópicos, que os brasileiros não comiam carne de ovelha por alguma interdição religiosa. E aí, uma vez, ele ficou muito chocado com isso e eu disse, isso é um absurdo, eu me criei em Santana do Livramento comendo carne de ovelha, que era mais barata. Era todos os dias abater uma ovelha, né? Eu comia a vida inteira. Para alimentar os peões. Isso. Aí, uma vez, ele organizou um jantar na casa dele, convidou o Dominique e me convidou. Aí, no meio do jantar, e aí, come ovelha no Brasil ou não come? Eu disse, tanto come. Convidei o Dominique Fernandes para vir a Porto Alegre. E ele veio. E claro que fomos ao barranco comer ovelha. Mas a história que eu queria contar é a seguinte: ele era apaixonado pelo Grande Sertão, mas ele tinha uma frustração no Grande Sertão. Ele achava que o Guimarães tinha se acovardado no final ao fazer da Diadorim uma mulher. Ele queria que fosse um amor homossexual de ponta a ponta. E esse tema, esse aspecto, como é que tu encaras? Primeiro, eu acho que dentro do âmbito cultural no qual o Guimarães Rosa escreveu, né, ele naquela sociedade de embaixadores, de diplomatas, esse mundo muito fechado, eu acho já admirável que ele foi tão longe. Segundo, eu acho difícil ele inventar um caráter totalmente improvável para o sertão. Ou seja, uma relação homossexual no sertão, sobretudo se ela tem um viés sentimental, um viés, digamos, psicológico mais profundo, seria caso de assassinato, né? Eu imagino, não sobreviveria. Então, por que criticar um autor por não se conformar a uma outra realidade que é urbana, metropolitana, cosmopolita, e, além do mais, 30 anos, ou 40, no mínimo 40 anos, deslocado da época em que se escreveu esse romance. Eu acho que é um pouco assim, um anacronismo, sobretudo da boca de um francês, né, que são tão sourcilleux, né, tão preocupados com a conformidade, a contextualização, a verossimilhança, etc. Né? Então, eu acho que não dá para exigir de um autor que ele faça uma coisa num contexto e numa época que é impossível de imaginar nesse contexto e nessa época. E, além do mais, o que ele faz é explorar a latitude, né,
de uma bissexualidade congênita, tal como ela realmente encontra suas barreiras psicológicas em cada um dos indivíduos. Porque, até hoje, não é muito fácil para qualquer ser humano de explorar todas as suas possibilidades sensuais e sexuais. Então, essas experimentações do Riobaldo com o seu próprio imaginário, eu achei super verossímil e super interessante e até muito ousado, né, para os anos 50, início de 60. Catherine, isso que tu estás falando é uma coisa que tem acontecido com frequência, né? Nos dias atuais, se cobrar, né, buscar escritos lá de outra época, olha só o que esse ou aquele autor escreveu. Como é que tu vê isso? Tem que tirar de contexto ou tem que ser realmente uma interpretação mais de agora? Eu acho que hoje nós somos um pouco vítimas, né, de uma tentativa imediatista, né, de reerguer injustiças sociais, injustiças de gênero, discriminações, etc., né? E aí um dos métodos mais fáceis é exorcizar os inimigos, né, evidentes. Então, tirar monumentos, limpar textos, né, de expressões, etc. Eu acho isso muito duvidoso, né, porque isso é uma diminuição do espírito crítico, ou seja, uma forma, digamos, bem intencionada de um novo conformismo, mas que eu acho extremamente perigoso, né, porque cria uma certa rigidez mental e uma diminuição do espírito crítico que vai custar caro mais adiante. Catherine, tu tens, assim, na tua carreira de professora universitária, de crítica literária, uma relação forte com o Grande Sertão, mas também com o Homem Sem Qualidades. Tu está nessa empreitada que é tradução. Já terminaste a tradução? Já terminei a tradução, não ainda a correção das provas, né? Mas a tradução já está terminada. Quantas páginas tem de depende de como vai ser editado, mas vai ser entre 1.200 e 1.500 páginas. Porque o Homem Sem Qualidades, muitas pessoas e muitos críticos exigentes o colocam entre os 100 melhores livros da história da literatura. Traduzido para o português agora. Traduzido para o português, para a Companhia das Letras, para a coleção Penguin. Só que é uma obra que não ficou acabada, ele morreu antes não terminou, e tem, não sei no total quanto, se colocar tudo... Se coloca tudo e 2.200 páginas, os fragmentos, né? 2.200 páginas. Que saíram as duas primeiras partes em vida, e a terceira foi a mulher dele que publicou. Isso. Tem 30 capítulos que ele retirou... Da segunda parte. Da segunda parte. Esses eu traduzi também. É uma história maravilhosa, porque a gente fica... Eu sou apaixonado por esse livro. Eu tenho a tradução da Lia Luft. Tradução da Lia Luft. Do Abenset. Né? Tem que sempre dizer Abenset, porque ele... É difícil dizer qual é a história que é contada. História de um personagem, um matemático, meio perdido na vida, busca um sentido, e tudo acontece, é muito irônico, mas, assim, é difícil dizer qual é a história. Realmente, é uma coisa tão abrangente que é difícil resumir o enredo do Homem Sem Qualidades. Mas a gente poderia resumir da seguinte maneira: é a história, aparentemente, do fim do Império Austro-Húngaro, mas, na verdade, esse reino ficcional que o Musil inventa, a Cacânia, né, que se refere ao Cá e Cá, ao imperial e real, a Europa antiga. Né? E, na verdade, é um contexto muito maior e o destino da cultura e do destino da humanidade na nova cultura urbana, cosmopolita, metropolitana. Então, o que Musil mostra é o choque, né, de um antigo mundo atrasado com essa repentina irrupção da modernidade industrial, econômica, financeira, tecnológica, que ele conhece enquanto cientista, né, e
que ele vê diferentemente dos outros escritores que veem a coisa mais a partir da cultura, da arte, da sensibilidade estética, né? Então, ele vai fazer dessa Cacanha uma imagem dos problemas que o mundo moderno vai enfrentar no século XX, ao longo do século XX e no século XXI. Então, ele arrola todos os grandes fenômenos novos que se misturam e criam um universo fluido nas grandes cidades do início do século XX. Ele fala tanto da moda e do esporte, das técnicas de corpo. Tem uma passagem, uma frase que eu acho maravilhosa, que é quando ele ouve falar alguém que disse que um cavalo era genial. Isso. E para ele, assim, quando tu diz que um cavalo é genial... Aí eu decidi de tomar um ano de férias da vida. Não, aí ele decidiu tomar um ano de férias da vida para observar o que está acontecendo. A quebra de paradigma é quando até um cavalo é genial. Eu queria ver se ele estivesse vivo nos dias de hoje. Nossa, pobre. Se ele achou isso um absurdo, ele não viu nada. Não, mas ele não ficaria surpreso nem com influencers, nem com computadores, nem com inteligência artificial, porque todos esses fenômenos ele via como matemático que já trabalhava com teoria da probabilidade e com estatística. Então, professor, ele ficaria surpreso com o conceito de algumas pessoas sobre o que é genial. É isso que me preocupa nos dias de hoje. Hoje, cavalo ser genial mas se ele já viu que um cavalo de corrida, um boxeador podem ser geniais, né? Ele não se surpreenderia, né, com as coisas que nós achamos geniais hoje. É verdade. Nos últimos dias, lendo as notícias em Porto Alegre sobre aquele assassinato que o cara escondeu o corpo lá na rodoviária, eu comecei a pensar naquele outro personagem dele, que é o Moss Brooker, né? Que é um assassino. Mas ele, no caso, ele mata uma prostituta. Não, várias. É um serial killer, né? É um serial killer. Um serial killer. Então, essa figura também é um novo fenômeno das grandes cidades, onde muitas mulheres assim desprotegidas se apresentam, né? E esse Moss Brooker, então, os psiquiatras e os juristas não sabem o que ele é, se ele é um serial killer de sangue frio ou se ele é um louco, né? Então, todo romance gira em torno dessa confusão conceitual, né, que as ciências modernas criaram, de acumular categorias e taxonomias e de não poder decidir, né, qual conceitos de qual taxonomia é aquele que vale para um caso específico. Professora, a senhora fala sempre assim que a traduzir é interpretar, né? Onde é que entra a criação literária? Eu sempre tive curiosidade sobre tradução, Juremir também já é tradutor, já entrevistei ele e perguntei sobre isso também, né? O que é a diferença, né? Porque a pessoa pensa em tradução, né? Ela pensa, entender o que o outro está dizendo ali literalmente. Mas nós estamos falando de literatura, de um texto qualificado, né? Então, a função do tradutor aí não é simplesmente pegar palavras e traduzir. Como é que a senhora leva, né, essa tradução? Quais são os critérios? Como é que funciona isso? Tem duas partes, né? Tem uma parte que procura ser fiel à riqueza poética, ou seja, à riqueza da rugosidade das palavras, das expressões, aos níveis de ironia, de senso crítico, de objetividade, de hibridez, né, do sentido. E isso é uma coisa que a gente tem que ter uma certa sensibilidade idiomática para encontrar correspondências para os jogos de palavra, né? Por exemplo, o pai do homem sem qualidades é um homem, né, da antiga que ascendeu, né, de um pequeno preceptor nas grandes famílias para virar um membro do Senado, né? Então, ali é importante manter algumas expressões assim, da casa, ele ascendeu da casa senhorial à casa dos senhores do Senado, né? Tem que manter essa coisa irônica, né, de um sujeito subalterno, né, na casa grande, né, quase para um personagem politicamente e juridicamente importante. Então tem essas coisas assim que tem que
que tem que futricar a língua para achar, né, onde isso pega, né, na mente brasileira. E depois tem o outro lado, que é uma obra tão importante que aborda tantas vertentes, né, da vida contemporânea, da época e da nossa vida contemporânea de hoje, precisa fazer notas e introdução e pós-fácil para explicar para o leitor, né, como ele se situa, né, naquele contexto. Né? Então, esses dois lados são muito importantes. Agora, eu não funciono muito bem naquela nova ideologia dos tradutores de dizer que o tradutor reinventa. A transcriação dos transcria, impede igualdade com o autor. Eu me sentiria muito mal de me colocar naquela magnitude de um autor como Musil. Tem que ter um bom grau de fidelidade ao texto. Tem que ter uma fidelidade do texto, tem que ter lido muitas vezes, tem que ter suado e trabalhado, feito um escravo de galera. Mas isso não me coloca em pé de igualdade criativa com um autor. Eu não compro essa nova ideologia dos tradutores. Agora, eu estava pensando, quando a gente decidiu te convidar, aí depois eu fiquei pensando sobre, por exemplo, a linguagem de um Guimarães Rosa e a linguagem de um Robert Musil são bem diferentes. Muito diferentes. E as duas, vamos dizer, para resumir, um tem uma linguagem barroca e o outro, embora tenha muita palavra, é mais digressivo, mais assim, uma coisa filosófica digressiva, mas límpida, não é difícil de entender. Exatamente. O Homem Sem Qualidades é acessível para todo leitor. Qualquer um pode entrar ali e achar muita graça. Porque é muito engraçado. É muito engraçado. Mesmo que ele não entenda, num primeiro momento, todas as camadas e todas as alusões intelectuais, científicas, etc. Né? Então, dá para ler sem nenhuma dificuldade. Então, não é tão difícil quanto entrar em Grande Sertão Veredas. Claro. Mas o mesmo autor escreveu as novelas de Uniões, né? A Perfeição do Amor e as Tentações da Quieta Verônica, que é a segunda obra dele. E essa obra ela é difícil como Guimarães Rosa, ela é enigmática e linguisticamente um desafio, como a obra de Clarice. É muito semelhante, aliás, ao estilo da Clarice Lispector. Eu me lembro quando tu publicaste aqui no Brasil esse livro, a gente deu um fragmento do Caderno de Sábado do Correio do Povo, na época. Isso aí, vocês publicaram um longo trecho. E nessa obra eu traduzi, e quando eu reli, eu senti que o estilo não estava como eu queria. Eu pedi para o Lawrence refazer comigo o estilo. Nós publicamos isso em conjunto, porque é uma coisa poeticamente mais desafiador, que precisa de alguém que tem o português como língua materna e, além disso, um grande dom poético, né? Para poder conseguir o ritmo que flui, de forma que essa dificuldade, né, do sentido enigmático, pelo menos, seja sustentado por um ritmo. Então, nesse sentido, a segunda obra do Musil é muito mais difícil de traduzir do que a grande obra, o Homem Sem Qualidades. Tu arranjaste aqui uma amiga austríaca. A Maria Tomazelli. A Maria Tomazelli, sim. Maria Tomazelli é a minha mais antiga amiga. Quando tu chegaste, ela já estava aqui? Ela já estava aqui. Ah, certo. E ela e o Carlos nos Carlos acolheram. Roberto Cirne Lima. Carlos Roberto Cirne Lima nos acolheram, né? Ele era colega do Denis na filosofia, e a gente convivia muito lá na casa que é hoje o estúdio dela, né? O ateliê dela. Sim. Então, quando... Artista plástica conhecida. A artista plástica, ela fez com os seus amigos Marcos Sanches e Raul Cassu as gravuras para Uniões, e depois, 2 anos atrás, foi um ciclo de palestras sobre as primeiras histórias do Guimarães Rosa. Aí, o mesmo grupo fez um ciclo de gravuras para cada uma das histórias que ilustram esse livro. É uma coletânea de palestras sobre, né, que os grandes rosianos falam cada um de uma história.
E depois de refletir sobre a construção das primeiras histórias, né? Porque tem um jogo de espelhos, né? Que a história mediana se chama O Espelho e as histórias anteriores e posteriores espelham temáticas. Aí ela fez essa grande tela em óleo. Sabe que aconteceu uma coisa engraçada, eu estava pesquisando a correspondência do João Goulart. Na verdade, um assessor do Jango guardou 2 malas de correspondências, ficou com 50 anos com aquilo. E acabou na minha mão depois que ele morreu, o neto dele queria dar um destino, vender e tal, a Unimed comprou e eu fiz um livro sobre isso. E pesquisando aquelas correspondências, tinha uma carta de Rui Cirne Lima para o presidente João Goulart, pedindo que ele intercedesse junto ao Papa para que o Carlos Roberto, que tinha sido jesuíta, pudesse casar com a Maria Tomazina. Sério? Sério, tem a carta. Acho que mandei uma cópia para ela. Ele foi autorizado pelo Papa? Aí não tem a resposta do Papa. Vou perguntar para a Maria. Mas tem a carta e é muito interessante. Como eu conhecia o Carlos Roberto, conhecia a Maria Tomazina, aquilo me chamou a atenção. Porque era uma autorização, assim, bom, que ele tinha deixado a ordem, ou ia deixar a ordem, já tinha deixado, mas precisava de uma autorização para o casamento. Ai, que amor! Deve ter conseguido. Sim, ou ele casou assim. Mas é uma bela história de amor. Pela história de amor. Vou perguntar para a Maria como é que foi isso. Eu duvido que eles casaram. Será que a Maria e o Carlos casaram na igreja? Possivelmente. Bom, possivelmente. Bom, dependendo da resposta daquela carta. Aí nós vamos saber a resposta da carta. Vamos ver. Depois quem sabe ela tem a resposta do Papa. Deixa eu dizer para quem está chegando agora, estamos na FM Cultura e também pelo YouTube, na Aldeia Global, conversando com a professora tradutora Catherine Rosenfeld, austríaca, que hoje, desde 84, porto-alegrense, gaúcha raiz. E tem uma história da Catherine que tu vai gostar, porque pode até ajudar a resolver. Opa. A Catherine tem sido uma oponente ferrenha dos barulhos, dos ruídos, da poluição sonora na Orla. Ela já tem brigas com a Abril, a dona do Beira-Rio. Dona do Beira-Rio, enfim, administradora. Sim, administradora de parte do Beira-Rio. Exatamente. Porque uns 10 anos atrás, né, o Beira-Rio começou a fazer aquelas festas sunset, né, que era uma fórmula. E foi uma luta de 2 anos para acabar com essas festas. E agora nós temos as festas do Parque Harmonia, que vocês não imaginam. Eles fazem paredes de som que projetam todo o barulho para a Vila Assunção, para o Sétimo Céu, que é onde tu moras. Sim, mas é também para o centro, né? A Demétrio virou um inferno, dependendo do vento, da orientação das caixas de som. A coisa fica insustentável. Isso foi avisado, né? O Parque da Harmonia todo mundo sabia que ia acontecer algo assim. Porque derrubaram todas as árvores que tinha ali. Hoje o parque não tem uma miséria de árvores para serem ali feitos shows. E é uma região que estava na cara que ali daria problema. Tiraram o carnaval dali, Juremir, porque reclamavam que tinha som, muita gente e tal. Agora não tem mais problema. Tu conseguisse resultados positivos? Porque houve uma época que não avançava. Até agora não muito. O Ministério Público fez uma longa investigação, exigiu medições de som. Aí tem sempre uma margem de manobra, né, de engambelar, de não avisar, de esconder algumas festas e fazer só em outras. Então, a coisa está muito demorada. E agora parece que as Mamus vai vigiar, mas sem fazer medições onde o som chega, né? Então, é muito complicado. E também ficamos sabendo que tem maneiras de mitigar, mas que custa um pouco de dinheiro e então é muito mais fácil fazer essas paredes de som em vez de distribuir os alto-falantes ao redor, né, da multidão que atende às festas e fazer caixas negativas e tal. Tudo isso não é feito, embora tenha sido aconselhado. Então, é uma luta muito inglória. Aí o som se propaga e vai parar lá na tua casa. Vai parar não somente na minha casa, mas em muitas casas, né, ao longo da orla, do Cristal até o Sétimo Céu, às vezes em Ipanema. E o difícil da reclamação é que muitas vezes quem reclama
acaba sendo visto como antipático. Não quer a festa, não quer... Primeiro, isso, nós não queremos festas, mas não é que a gente não quer festa, a gente quer que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? Porque é possível conter o som, fazer conchas acústicas, né? A gente tinha uma concha acústica no O Araújo Viana era isso? Não, e tem um anfiteatro, mas tem, só está tirado lá, está jogado, então, mas tem um anfiteatro. Eles deixaram o anfiteatro jogado. Era melhor arrumar o anfiteatro do que demolir o Parque da Harmonia, como fizeram. Ou, se eles querem fazer no Parque Harmonia, fazer com caixas adequadas, caixas negativas, né, que captam o som quando ele se projeta para fora do ambiente da festa. Tu vê que já é uma porto-alegrense nata, né? Nata. Já... Tu absorveste a língua portuguesa totalmente. Sim, mas foi um grande prazer, né? Chegar jovem e aprender a língua com Guimarães Rosa e com Moacir Scliar, né? Os Voluntários da Pátria. Era o primeiro livro que eu li com muita facilidade, depois do Grande Sertão Veredas. E aí criaste raízes em Porto Alegre e ficaste Sim, aqui. Foi muito gratificada, construí a minha casa, tive os meus filhos. Um deles é meu colega aqui na PUC. Isso aí, o Lu é o teu colega e também trabalha muito na história e tal. E depois ainda, quando me separei, tive aquela sorte de trabalhar com Luciano Alabarce, botar essa nova interpretação da Antígone no Teatro São Pedro. Pegou o Nando essa interpretação da Antígone. Muito bem. Eu quero até ver a relação da Antígone com os tempos de hoje, como é que a Catherine, na interpretação que ela faz, né, do clássico, como é que ela vê dessa tragédia, e nos dias de hoje, como é que ele se encaixa isso? Bom, nos dias de hoje, a Antígone, na maioria das vezes, ela é recuperada, né, como uma das desfavorecidas mártires, né, a mulher, a mais jovem, prejudicada, né, por circunstâncias sociais ou de gênero, etc. Mas a história que eu tentei tirar é uma história muito mais de vê-la como é que ela teria funcionado para a mente dos gregos, né? Qual é o problema da Antígone para a mente dos gregos? Porque eles certamente não teriam simpatizado normalmente com a moça diante daquele que detém o poder. Então, é todo um problema jurídico, né? Ela, na verdade, ela representa, né, uma mentalidade tradicional, né, do direito dos reis de prolongar a sua linhagem, né? Ela está numa posição jurídica bem peculiar, que se chama o epiclerado, né? Ela tem direito de herdar o patrimônio simbólico do pai dela, ou seja, ela pode sacrificar para os deuses dentro do palácio, nos altares, etc. E ela deveria casar com um homem muito próximo da sua linhagem, num casamento invertido. Ou seja, esse homem faria o papel da mulher, ele só entra ali para fazer um filho, mas o filho é dela e do pai dela. E ele perde a sua linhagem. Então, Então, é uma coisa muito interessante, né? Essa repentina inversão dos direitos de gênero, né? É isso que enfurece o Creonte, que perderia com seu último filho a sua linhagem, e dali surge o grande conflito. Então, é uma história completamente diferente daquela história de mártir, que é meio cristã, né? Que nós sempre projetamos nisso. Então, é algo muito contemporâneo, porque na nossa sociedade atual, nós também sempre temos direitos tradicionais que se chocam contra direitos novos. Ou seja, nós somos uma colcha de retalhos nos quais todo mundo acha que tem um direito e não tem uma costura, né, que alisa, né, a passagem de um direito tradicional para um direito novo. Então, por exemplo, hoje em dia, os direitos dos diferentes grupos de gênero LGBT, eles se rigidificam cada vez mais, cada um reclama para si direitos, mas esses direitos se chocam com os de outros grupos, né? E isso é uma caixa de Pandora, né, de inúmeros conflitos que vão crescendo, né, ao longo do tempo. Então, nesse sentido, essa interpretação da Antígone é uma interpretação que também caberia
nos conflitos atuais, né? Tu tiveste, ao longo da tua carreira na URGS, um colega, digamos, dedicado à cultura grega, o professor Donald Schiller. Isso. Como é que foi assim o convívio, a troca intelectual? Com Donaldo eu não convivi tanto, porque quando ele estava na URGS, eu estava muito em Guimarães Rosa, nessas coisas. Depois eu me mudei para filosofia e convivi muito mais com Marcos Engano, claro, né, com o pessoal da filosofia grega no departamento de filosofia. E aí, nesse período, o Donaldo já começou como tradutor do Joyce. Então, as nossas incursões, né, Mas tem isso, tem de comum, é uma incursão pela literatura moderna, modernista, Isso. E uma incursão pela Grécia Antiga. Exatamente. Então, quando alguém perguntou para o Donaldo o que ele achou da tradução, né, que o Laurens e eu fizemos da Antígona, ele só disse que ele não gosta de tradução em poesia. O que eu achei muito engraçado, né, porque a Antígona é escrita em poesia. Então, assim, a gente não teve muitas figurinhas trocadas no âmbito da literatura grega. Autores locais aqui, tu chega a ter relação, tu lê alguns deles? Sim, bom, comecei com o Moacir Scliar, que foi um pouco meu mentor, né, na língua, bom, leio a literatura brasileira, né? Ensinei literatura brasileira e gosto muito. Inclusive, sempre quando vou para a Áustria, para a Alemanha, para a França, né? Eu falo muito que é uma pena que os franceses se fecham tanto a um conhecimento mais pormenorizado, né, da língua e da cultura brasileira. Os franceses são mais fechados que os demais europeus para isso? Bom, os franceses demoraram muito para começar a aprender línguas, né? Quando eu estava na França, era raro alguém falar bem inglês na França. Então, eles demoraram muito para se abrir. E essa abertura ela se fez muito em função dos acadêmicos que queriam um lugar nas universidades americanas, né? Mas o Derrida, por exemplo, ia para os Estados Unidos e fazia questão de falar francês, sim, porque ele prezava tanto, né, essa e a maioria deles continua falando francês nas palestras. Eles continuam falando francês. Então, eles são particularmente rígidos a uma recepção, né, de outras línguas. Mas tu tens passado, a maior parte da tua vida tu passaste no Brasil. Tu tens vivido no Brasil mais tempo do que na Europa. Muito mais tempo do que na Europa. E quando tu vais, por exemplo, à Áustria, tu te sentes uma brasileira ou uma austríaca? Eu me sinto uma austro-brasileira, ou seja, mas eu me sinto uma austro-brasileira também aqui, né? Quando a gente passou por tantos países... Mas assim, em detalhes do cotidiano, no Brasil, em que tu continuas austríaca? Os meus filhos dizem que eu sou rígida, que eu não sou amável o suficiente, que eu... tem isso. Que eu sou... Tu é durona. Durona. Aí ela responde, eu sou austríaca. Certo. Ela dá uma resposta assim para eles. E na Áustria te acham assim, mais malemolente, flexível? Na Áustria eu coloco cores demais, eu sou um pouco expansiva demais. Informal. Informal demais. É interessante isso, viver entre duas culturas. É engraçado, né? Faz uns anos que eu recebi uma condecoração, né, do governo alemão, e aí eu coloquei uma roupa assim amarela, né, uma cor gritante, né? E aí tinha, porque eu sabia que todo mundo ia estar de preto e branco, né? E retito efeito, eram todos os pinguins e só eu de amarelo. Tu aprendeu a torcer para o Inter aqui em Porto Alegre? Não, mas os meus filhos são do Grêmio. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E com o Beira-Rio fazendo barulho na casa dela. Agora, tu tens um cargo. Qual é que é o cargo? Tu representas? Eu não me lembro. Eu sou cônsul honorária da Áustria. Cônsul honorária da Áustria. Uhum. Da Áustria, aqui em Porto Alegre. Uma das embaixadoras uma vez me ligou e disse, eu não sabia que nós tínhamos uma professora na universidade que é austríaca e tal. Na verdade, naquela época, eu tinha perdido a minha nacionalidade austríaca porque me naturalizei brasileira e perdi.
E aí, depois, graças àquela condecoração, eles me Te devolveram. devolveram a dupla nacionalidade, graças a Deus. Porque Então, ela é agora eu sou natural, né? oficialmente austro-brasileira. Quando naturalizasse brasileiro, tinha perdido de lá. É, Que porque loucura. Tinha que escolher. a gente tinha que pedir autorização. E essa autorização é muito difícil de obter. E o Denis me disse, não, tu pode ter a dupla nacionalidade. Então, eu assinei e recebi a Sim, minha carteira. perdeu a outra. E, imediatamente, a embaixada me ligou e disse para eu entregar o meu passaporte. Ah, te tomaram o passaporte. Isso aí. Então, foi muito Deve feliz. ser uma sensação estranha, né? Não, foi traumática, na verdade. Sim, De imagina. repente, eu não sou mais austríaca. Como? Embaixador, eu nasci aí. Exato. Não, eu depois eu nasci, expliquei cresci. de mil maneiras. E cada vez que eu dizia um argumento, mas não fechava o outro, não, mas eu posso receber de novo, mas tem que renunciar a brasileiras, mas eu não quero renunciar a brasileira. Eu faço 40 anos que vivo aqui. Ah, então não dá. E aí fiz um pedido por méritos culturais e aí, por acaso, eu recebi aquela condecoração. Como é que tu avalia o Brasil de quando tu chegaste, 84, e os dias de hoje? Bom, tem uma grande diferença que eu acho que o Juremir e vocês dois vão confirmar, né? Na época tinha uma sede de cultura, de conhecimento, de filosofia, de sociologia, de saber, né? De saber de literatura, de ler, que era encantadora, né? A gente ia aqueles clássicos da LPM, a gente comprava no açougue, sim, na a LPM banca de Banca de revistas. revistas. E os meus amigos que vinham de fora diziam, mas como as pessoas são muito cultas aqui, até no açougue tem Até o açougue tem Dostoiévski, não sei o quê. E agora com as novas mídias, né, a postura... Bom, e também tinha uma coisa muito mais orientada para cultura francesa, alemã e americana. E agora a orientação é cada vez mais só americanizada, na minha impressão. E um certo afunilamento, né, pela comunicação fácil. Então, tem assim, para nós que somos das áreas humanas, né, tem um empobrecimento assim muito sensível. Tivemos uma polêmica literária nos últimos dias. Fazia tempo que não tinha polêmica literária nacional. É uma professora de São Paulo, acho que é Bernardini, acho que agora não me lembro se é Aurora Bernardini, ela é tradutora também, acho que do alemão. Ela escreveu o seguinte, que alguns autores, como Itamar Vieira Júnior, que é hoje o mais vendido dos autores brasileiros, e mesmo a prêmio Nobel francesa Annie Ernaux, não são literatura. Que é interessante, mas que não é literatura. Porque dão mais importância ao conteúdo do que à forma. É mais significado do que significante. Bom, eu acho que isso é mal colocar o que é literatura, né? Desde os tempos de Musil, ou seja, desde os anos 1910, 20, a literatura se fragmentou em revistas especializadas, em áreas de interesse, né? Livros para crianças, livros para jovens, livros para meia-idade, livros para mulheres. Né? Então, a literatura, ao longo do século XX, ela começou a se fragmentar em especializações e a gente não... Literatura é tudo. Né? E, aliás, os historiadores dizem que não tem mais nenhum limite entre ficção e historiografia, né? Que tudo é relato, né? História oral, e a história oral, por sua vez, ela tem seus méritos de espontaneidade literária. Então, realmente, literatura é tudo, a gente não pode discriminar o que é literatura. Mas eu digo, para quem tinha apreço para debates críticos muito complexos, né? Literaturas que oferecem um grau de abordagem que abrange várias áreas, filosofia, história, antropologia, jornalismo, etc., né? Houve certamente uma perda, né, de leitores capazes de entrar, né? Porque a nossa atenção ficou muito fragmentada. Né? Eu noto que antigamente eu tinha uma capacidade de me concentrar e de ficar
mergulhando, né, na contemplação, por exemplo, do Guimarães Rosa ou da beleza da tragédia grega, que era um puro prazer, né? Mas é um prazer produzido pela concentração. E hoje eu acho que eu perdi isso, porque tem tantas solicitações, a gente tem que responder a tantos estímulos, né? A gente tem tantos filmes, tantas coisas no YouTube, tantas notícias, tantas discussões, que a gente vive completamente num outro nível, né? Numa outra camada da atenção. Uma vez eu estava conversando até na Patagônia com meu amigo Michel Houellebecq sobre... Perguntei para ele o que era literatura e tal, e disse, o pessoal fala que a tua literatura é muito... autobiográfica. É uma ideia que as pessoas têm de que tudo que ele conta é a vida dele. E ele ficou parado, assim, depois ele disse, olha, vou te falar o seguinte, não é, o que eu escrevo não é a minha vida. Mas se fosse, não tinha problema nenhum, isso já está resolvido na literatura francesa faz tempo. Tu quiser contar a tua vida toda e chamar isso de romance, tu pode. Não, mas é porque filtrar a própria vida, a própria percepção pelos fenômenos que nos rodeiam, né, é a coisa mais literária que existe. Sempre precisa de uma mente forte que é capaz de abranger, né, todos esses fenômenos. E isso o Houellebecq faz magnificamente. Literatura Temos 4 minutos só, 4 minutos. 4 minutinhos só para fechar o programa. Puxa, que eu vou fazer? Conversa, né? Bom, professora Catherine Rosenfield, uma mulher culta, que lida com literatura de altíssima qualidade, que fala que todo mundo entende, e é uma referência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa importante. Eu acho que o que eu mais quis na minha carreira universitária e não ficar confinado só à linguagem da academia. Não só escrever para colocar no lápis. Isso não significa que eu adoro assim, pesquisa de profundidade, mas não pesquisa que fala depois uma linguagem que ninguém mais entende, né? Porque hoje, por exemplo, a literatura sobre Musil, né, o Robert Musil, na Alemanha, ela é tão especializada que até mesmo uma pessoa razoavelmente informada como eu, às vezes tenho dificuldade de descascar a complexidade de uma frase. Porque são 4 ou 5 conceitos assim complexíssimos, numa enorme de uma frase, tudo em substantivos que ninguém consegue entender. E o pobre do Musil não teve sucesso em vida. Faltou dinheiro no fim da vida. Não, faltou dinheiro ao longo de toda a vida. ele fez essa opção heróica, né, Passou 20 anos escrevendo. Pela carreira do artista, depois do sucesso do primeiro romance. Todos os outros foram um insucesso total. O grande romance dele foi pego pelo fascismo e pelo nazismo, que proibiram, né? Depois ele foi para o exílio. Tinha um dilema na vida dele. Como é que tu resolverias? Tinha o que ele achava, em determinado momento, que deveria ter esperado terminar o Homens de Qualidade completo para depois publicar. Mas ele acabou, digamos, instado pelo editor, que adiantava dinheiro para ele, publicando as 2 primeiras partes e, de vez em quando, ele se arrependia. Ele tinha que ter esperado terminar ou foi bom assim? Não, foi bom que ele fez assim, porque senão não ia sair. Senão não ia sair, e, sobretudo, porque ele ia desanimar completamente, né? Porque o tempo mudou tão rapidamente que ele teria que mudar tudo de novo desde o início, né? Uma coisa misteriosa é como é que a segunda parte saiu com quantos? 20 ou 30 capítulos a menos? Quando ele... Com 30 capítulos a menos. 30 capítulos porque ele retirou. Ele fez toda uma digressão sobre uma nova psicologia dos sentimentos, né, que entra muito profundamente naquilo que nós hoje chamaríamos de sentimentos religiosos, né, sentimentos contemplativos, místicos, extáticos e tal. Então, aí, depois, ele ficou pego pelo medo, né, que, de repente, isso é complexo demais para o leitor, então ele queria retrabalhar. Outro tema que ele gostava era o da sexualidade, que, na época,
pegava um pouco mal. E primeiro, ele representava a sexualidade tal como ela era, né? Ou seja, todos o lado depravado, né, da sexualidade de uma sociedade patriarcal. O Jovem Thorne é um estupro. Estupro, sadismo... Nossa, é realmente horrendo, né? A realidade do... É duro de ler. É muito duro de ler. Até hoje, né? Até hoje. E depois, Uniões também coloca a sexualidade das mulheres, assim, em primeiro plano. Isso deve ter sido muito chocante na época. Thomas Mann começou a ler, que gostava do Thales, começou a ler, deixou depois de 10 páginas e disse, é muita feminidade para o meu gosto. É muita coisa para mim. Arrepiou. Arrepiou, porque imagina, o estilo da Clarice Lispector 40 anos antes. Era demais. E depois, Homens Sem Qualidades começa com Dom Juan, né, um pouco depravado, né, e depois emenda, né, para uma relação extática, quase incestuosa, mística. Tem essa parte da tentação então, do incesto. Tem a coisa do incesto e de uma coisa indefinida entre incesto e êxtase mística, né? Então, haja fôlego para unir essas duas pontas. Será que Fechou, mexe gente? com o leitor? Catherine, muito obrigado. Obrigado. Descobri até que tu é da Zona Sul. Sou de Ipanema. Tu é da Vila Assunção? Ipanema. Vocês são vizinhos. Moramos Muito perto, bem. então. Gostamos Prazer. da proximidade com o Rio. Ótimo. Tu mora na beira do rio? Não chega a ser na beira. Eu moro num lugar que chamam... Não me pegaram. Graças ali a não Deus. me pegaram. Eu moro numa região um pouco mais para dentro ali. Mas é como a gente gosta, Germina. Plana, sem lombas, né, sem grandes edifícios. Né? É um outro lugar. Mas agora vão nos pegar, né? Agora estão de olho em nós. Lá na Vila Assunção já estão começando uns prédios se... Ah, é? Ipanema ainda não. Ainda não. É uma interpretação meio abusiva do plano diretor que vai colocar condomínios com 5 andares e coisas assim. Ali na beira? Não, no morro da Vila Assunção. Ah, no morro da Vila Assunção. Na parte alta. É o conceito de modernidade, pelo menos em Porto Alegre, né? Nossa, Porto Alegre ia ser Dubai. Porto Alegre tem um conceito de modernidade Dubai, né? de grandes prédios. Mas isso é a tradição brasileira, né? Sempre acolher Camboriú. o que tem de mais moderno... Moderno atrasado. Moderno atrasado, né? As torres que nos Estados Unidos já não constroem mais, agora só mora daqui. Catherine, obrigado. Lembrando que esse programa aqui tem sempre a parceria da Matinal Jornalismo. Não é assinante ainda da Matinal, assine, né? Para falar da tua cidade, do teu estado, né? Que é notícias locais e totalmente independente de jornalismo, tu vai pegar na Matinal. Valeu então, né, professor? Valeu, Nando. Semana que vem estaremos aqui. Tá bom. Catherine, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Até o sábado que vem.